Graça e a paz, meus irmãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é seu irmão em Cristo, amém? O pastor Tiago Maurício, da comunidade profética Amor do Pai, onde nós estamos servindo a Deus e ministrando a sua palavra, ministrando e sendo bênçãos, né? Ah, Nessa oportunidade eu quero estar contando um pouco do meu testemunho, daquilo que o Senhor fez na minha vida e daquilo que Ele tem feito através desse canal abençoado, amém? O Semeando Vidas, que tem levado testemunhos e palavras, vários homens de Deus, tem sido bênção, né, sobre a vida de várias pessoas, e eu quero também, essa oportunidade, agradecer e também contribuir para o reino de Deus, para o avanço da Igreja de Jesus Cristo na Terra, né? E antes de eu contar o meu testemunho, eu gostaria de ler uma palavra que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, dignando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo aos quanto hão de crer nele para a vida eterna. Irmãos, a parte que eu quero frisar aqui é: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, cujo qual eu sou o principal. Nada do que eu vou contar aqui, nada do que eu vou falar, faz de mim uma pessoa especial ou faz de mim melhor do que você. Pelo contrário, faz de mim um pecador, um homem que não merecia a graça e não merecia a misericórdia de Deus. Por tão infinito amor, tem me alcançado e tem feito de mim, né, um homem de Deus, uma pessoa que hoje tem sonhos, tem projetos, tem vivido as promessas de Deus. Eu creio que esse testemunho vai tocar o seu coração de uma forma muito poderosa, de uma forma muito profunda. Bom, eu nasci numa uma comunidade bem simples, né, aqui em Diadema, São Paulo. Venho de uma família bem humilde, muitas limitações, muitas escassez. Vim de uma insegurança alimentar, de uma insegurança emocional. Vivíamos numa casa bem simples, bem humilde. E eu acredito que o Senhor, quando tem algo na vida de alguém, Ele sempre vai falar e sempre vai se fazer presente, né? Nós viemos de uma realidade bem difícil, né? Uma realidade bem dura. E nós tivemos que trabalhar cedo, não tivemos eh, muitas regalias, né? Não tivemos também não tivemos muitas regalias, não eh, tivemos muitas coisas na minha infância, né. O que eu lembro muito da minha infância era muita escassez, muita insegurança, né, um lar cheio de brigas, uma família, irmão, distante de Deus, né, uma estrutura totalmente distante de Deus, uma mãe, um pai distante do Senhor, com problemas no alcoolismo. Isso tudo foi gerando em nós, né, cada vez mais, um buraco dentro de nós. E a gente vivia numa casa bem simples, o que o chão minava água, eu dormia no chão, né, no colchão, e isso tudo, trouxe para nós, né, muitas marcas e muitos traumas, muitas feridas. Mas mesmo assim a graça de Deus, desde lá eu acredito que já era conosco, porque eu me lembro que uma tia nossa, né, que hoje já descansa no Senhor, ela era cristã, é cristã, ela estava orando na igreja e ela teve uma visão que Deus iria mudar a história da minha família. Ela foi lá e entregou essa visão para minha mãe, essa palavra. E a minha mãe riu, né? Porque a gente não conhecia Deus, né? E mesmo assim, né? A nossa mãe rindo, cumpriu-se a palavra do Senhor, né? O Senhor realmente tirou a gente daquela condição subserviente, aquela condição meio que subhumana,
colocou a gente numa casa grande, né, uma casa que era de herança, tal. E a gente ficou ali alguns anos. E nessa casa de herança, o Senhor começou a se manifestar para nós de uma forma mais real. Eu me lembro que eu aceitei Jesus, né, com uns 16 anos, numa igreja pentecostal. Tive um toque do Espírito Santo ali, né? Eu senti um tremor, um calafrio, fiquei com medo. Cheguei em casa e contei essa experiência, e como ninguém era cristão na minha casa, todo mundo começou a rir de mim, zombar de mim. E aquilo me entristeceu e me enfraqueceu, e eu não consegui perseverar. Mas não obstante disso, Deus tinha uma promessa, né? Deus tinha uma promessa sobre aquela família, porque na palavra que a minha tia falou, falou que a gente ia sair desse lugar, a gente ia para uma casa térrea de telhado vermelho, né? Que era aquelas telhas vermelhas, e depois nós iríamos para um sobrado. E nesse sobrado Deus iria começar uma grande obra em nossas vidas. E dito e feito, irmãos, né? A minha irmã, a mais velha, ela foi começar a ser tocada por Deus através de uma programação em uma televisão, né? E ela, através daquela programação, começou a ser tocada pelo Espírito de Deus. Começou a ver os testemunhos de milagres, os testemunhos daquilo que Deus faz no meio do seu povo. E aquilo foi entrando no coração dela, foi ministrando o coração dela. E ela foi se entregando a isso. Então, eu acredito que é muito importante esse testemunho, é muito importante esse trabalho que a Semeando Vidas faz. É um trabalho maravilhoso, glória a Deus, né? O trabalho que esses irmãos têm fazendo é um trabalho que alcança muitas vidas. E eu quero falar para você, eh, o Senhor, quando ele tem uma palavra, o Senhor, quando tem uma promessa, ele cumpre, né? E ali ela foi alcançada, né? Eu tinha na minha mente, né, um sistema bastante religioso de Deus. E quando eu fui com ela a primeira vez na igreja, né, que essa igreja que ela foi, eu não aceitei, né, ver aquilo, tal, os irmãos batendo palmas, os irmãos alegres, tal. E para mim, né, aquele modelo católico, né, aquele modelo mais tradicional era o modelo em que Deus estava, né? Apesar que eu nem crio em Deus também. Enfim. E aí a gente foi crescendo, 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 crescendo. E aconteceu que ah, perto dos meus 15 anos eu já, né, já tinha experimentado bebida alcoólica, não era viciado em bebida alcoólica, né? E perto dos meus 19 para 20 anos, eu estava num emprego, né? Tô encurtando aqui o testemunho para que possa entrar nas partes importantes para você saber como o inimigo trabalha na vida daquele a qual Deus tem um chamado. Primeiro de tudo, né? Tem que falar algo que é importante. Todo aquele que Deus tem um chamado de liderança, todo aquele que Deus tem um chamado para levar a palavra, para ministrar sobre o teu povo, todo aquele que tem, o inimigo vai trabalhar na infância dele para gerar neles inseguranças, traumas, dúvidas, vai tentar destruir a identidade dessa pessoa justamente para que ela não assuma aquilo que o Senhor tem para ela, né? E na minha infância foi assim, irmãos. Não dentro de casa, mas sempre fui perseguido na escola, sempre fui taxado, eh, bullying, de todos os tipos, né? De bullying que você possa imaginar, também por causa da aparência e da cor da pele. Isso é comum. Isso é uma estratégia do inimigo, justamente para tentar desconfigurar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Eu quero basear muito o meu testemunho na palavra de Deus. Jeremias 1 vai dizer que desde o ventre da mãe ele conhecia, que antes que formasse, né, lá na eternidade, Deus já conhecia Jeremias. Em Salmo 139, Davi fala que Deus o conhecia quando ele era uma massa uniforme no ventre da mãe dele. E tudo isso, irmãos, é verdade. Assim como Davi foi rejeitado, porque Deus tinha, né, no coração dele, fazer dele um rei, fazer dele um referencial de espiritualidade, um referencial de liderança, assim também é na sua vida. Talvez você nasceu num lar e você foi rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, caso que eu não tive isso, mas foi rejeitado pelos tios, pelas tias, pela escola, né, às vezes por empregos, isso tudo é justamente para desconfigurar aquilo que Deus configurou. O inimigo, ele quer fazer isso. Assim como ele fez também com Moisés lá no Egito, né? Não aceitaram a liderança dele, porque Deus tinha com Moisés algo. Quero dizer para você, se você tem passado e passou por rejeição, por traumas na infância, na juventude, provavelmente Deus tem um chamado com você profundo, ético, poderoso. O inimigo quer desconfigurar aquilo que é a sua verdadeira vocação, aquilo que é o seu verdadeiro chamado.
está levando, né, e sendo um referencial, né, na palavra e na presença de Deus. Não que nós sejamos alguma coisa, mas o Senhor usa as nossas vidas como referencial. Glória a Deus. Amém? Irmãos, e também eu quero falar sobre esse tempo. Teve um tempo na minha vida que foi um tempo bem difícil. Foi quando o Senhor, né, começou a honrar a minha irmã, né, que eu não entendia nada, irmão, desse negócio de promessa. Deus faz promessa e que isso. Ela falava pra mim que Deus tinha feito promessa pra ela, que ela ia fazer faculdade, ela ia casar e que ela ia ter, né, filhos. E eu não acreditava, porque como assim Deus faz promessas, né? Distante de Deus. E teve uma ocasião que tocou muito meu coração, que ele começou a me despertar para o que Deus é poderoso para fazer. Eu lembro que ela fez uma prova numa faculdade pública e eu fui, né, na oportunidade de ver lá a lista dos que tinham sido aprovados. E ela não tinha sido aprovada, ela tinha sido ficado para suplente, para reserva. E para que ela pudesse entrar, teria que desistir, se eu não me engano, acho que 15 pessoas. Isso era muito difícil, né? Desistir 15 pessoas na época. E assim que eu vi, eu liguei para ela e falei: olha, se você crê nesse Deus aí que você disse que ele é real, é bom você começar a orar, fazer alguma coisa aí, porque você precisa desistir 15 pessoas para você entrar. E assim ela falou, irmãos, no telefone: pois bem, vai desistir as 15 pessoas e você vai ver eu entrar nessa faculdade. Irmãos, foi realmente o que aconteceu. Desistiu as pessoas, ela entrou. E ela terminou a faculdade, e aquilo já tocou o meu coração. Eu falei: pô, se Deus pode fazer na vida dela, Deus pode fazer na minha também. E eu comecei a crer, né? E ela começou a lançar palavras também que eu ia fazer faculdade, que eu ia fazer faculdade. Pois bem, no ano de 2007, fui aprovado numa das melhores faculdades aqui da minha região. E eu ganhei uma bolsa, né, para estudar lá. E nesse tempo eu conheci, infelizmente eu conheci, né, a paixão da carne, né, o amor desenfreado pelas mulheres, e acabei me decepcionando muito, entrando quase numa depressão. Foi quando também eu conheci, infelizmente, o mundo das drogas. Uma pessoa que no mercado onde eu trabalhava, ele me ofereceu a cocaína e eu, para fazer parte do grupo, olha, eu tinha 20 anos, 21 anos, nunca tinha experimentado drogas. Olha que besteira. Foi nesse exato momento, né? E ali, né, triste, né, traumatizado, coração triste, eu acabei usando, né, cocaína. E aquilo pra mim foi devastador, porque eu me entreguei rapidamente, né, para essa substância. Eu começava usando só sexta, aí depois sexta e sábado, e depois sábado e domingo. Aí daqui a pouco eu tava usando todo dia. E é muito engraçado que o inimigo, ele sabe, né, e ele tenta destruir você. Na faculdade, né, eu entrei, tava com as notas boas, e só que eu já estava preso, né, nessa situação de drogas. E aconteceu que eu me fiz amizade com um rapaz. Esse rapaz, ele era um pagodeiro, eu também era, né, na época também. E ele tinha muito acesso a shows, a pistas de graça. Ele era uma pessoa muito bem de vida, né? E a gente fez essa aliança, só que essa aliança era uma aliança demoníaca. E olha que ele era um crente desviado da congregação cristã. A família dele toda é da congregação cristã e ele um crente desviado. Eu me lembro que muitas vezes a gente saía da faculdade sexta, ia voltar para casa só domingo, ou sábado pela tarde, totalmente destruído, totalmente drogado. A gente passava a madrugada toda usando droga, usando eh, cocaína, lança-perfume, bebida. E aquilo ali foi, destruindo o meu coração. E não obstante disso, eu me lembro uma vez que foi algo muito assim que marcou assim meu coração, né? O Senhor estava me chamando, irmãos, o Senhor estava me chamando. Eu usava droga, mas eu ficava triste. Eu ia para as baladas, dava aula de samba rock e fazia muita coisa. Só que o meu coração ficava triste depois de tudo. Ficava com um vazio. E muitas vezes, no caminho de volta para casa, depois de usar droga a noite toda, eu vinha chorando. Chorando, 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 chorando. E é interessante que nesse finalzinho desse, quase no finalzinho desse processo, né, que eu já tava para se revelar, já tava para me pegar. Eu me lembro que uma vez eu estava usando drogas com esse rapaz dentro do carro. A gente estava numa avenida de trânsito rápido. O caminhão, né, ele entrou assim, muito rápido na avenida. E o caminhão veio, né,
veio assim, muito próximo, assim. Eu vi o clarão do caminhão vindo assim sobre nós, assim, e aí ele falou: a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Só que o caminhão passou e não bateu na gente. Ali foi um livramento. Um livramento tremendo, poderoso. E, e ali naquele exato momento a gente ainda tava usando droga, ele parou assim, olhou pra mim assim, o olho dele mudou, né? O olho dele ficou estranho, mais do que já estava. A cara dele ficou estranho e falou assim: olha, o diabo vai matar a gente, o diabo quer matar a gente, é o diabo. É o diabo. E a gente usando droga. Gente, eu fiquei ali olhando assim e ainda falei: cara, para, que diabo, que essas coisas não existem. E ele falou isso, eu não me esqueço nunca dessa parte, né? Porque ele era um crente desviado, tava usando droga junto comigo. E ele falou isso, né? O diabo entrou mesmo nele ali e falou qual era o plano dele pra mim, pra ele naquele dia. Só que graças a Deus, Deus nos teve misericórdia, porque a minha mãe, tem que louvar a vida da minha mãe, você que é mãe, não para de orar pelo seu filho. Eu me lembro que muitas vezes eu saía à noite, ela ia até a ponta assim da rua assim, levantava a sua mão para a direção do meu carro e falava: Senhor, guarda meu filho. Ela ficava ali a madrugada toda orando, pedindo para que o Senhor me guardasse, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia da minha vida. E o Senhor teve, irmãos. Você que é mãe, você que é pai e está com um filho nessa situação, não pare de orar. Não pare de buscar. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer algo sobrenatural. E você vai vir, e eu vou contar para você o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor tem feito na minha vida. Hoje, a gente viaja ao Brasil pregando a palavra. Hoje eu sou um pai, um marido, mas eu vou chegar lá para você, né, já saber o que Deus faz. E os detalhes são muito importantes. E Deus usa, irmãos, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sabe como é que Deus começou a trabalhar no meu coração? É, a minha irmã, ela era da igreja nesse tempo, né? Ela estava firme. E todo culto de ceia, ela me levava o sangue, né? O cálice. Ela levava o vinho para eu tomar. E eu, no mundo, ela falava assim: toma. Eu mais vou tomar isso, não. Ela toma. E eu tomava. E mal sabia eu, né? Que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Talvez você, pode ser um religioso, falar: tá fazendo coisa errada, né? Mas, no meu caso, Deus usou daquele elemento, do sangue de Jesus, para me libertar. Então, não tente entender muitas vezes o trabalhar de Deus. Só obedeça as direções do Espírito Santo. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu lembro que no finalzinho desse processo, 2009, isso 2008 para 2009, eu estava trabalhando numa empresa, né? Eu era estagiário e eu ganhei um ticket para comprar um livro na Saraiva, né? Na livraria Saraiva. E eu fui lá comprar o livro e eu já fui na ideia de comprar um livro para ela, para minha irmã. Essa aqui é cristã, que hoje é casada, tudo, é engenheira, é uma pessoa super abençoada por Deus. Eu estava terminando a faculdade também, para a glória de Deus, e ali eu comprei um livro chamado A Cabana. Eu vi o livro assim, gostei da capa, falei assim: vou comprar esse livro e vou dar para ela. Eu fiz a dedicatória pro livro, né? Eu vou perguntar até se ela tem, ela deve ter o livro ainda, e vou pedir para ela tirar foto com a dedicatória para vocês verem que é real isso que eu tô te falando. Ah, irmãos, e ela não leu o livro ficou lá na estante dela, que ela tava, né, cheia de coisas pra fazer, muitos trabalhos. Ela não leu o livro e eu fiquei bravo porque ela não tava lendo o livro, né? Passou uma semana, duas, eu falei assim: ó, faz o seguinte, eu vou pegar esse livro e vou ler porque você não vai ler, não quer ler. E, irmãos, Deus usou daquele livro pra mostrar a paternidade dele. Eu tinha uma visão de Deus como alguém bravo, irado, alguém distante da humanidade, alguém que nem se preocupa com as pessoas. E aquele livro, né? Deus usou, irmãos. Não estou dizendo que é um livro correto, não é isso, mas eu quero te falar que Deus usa as coisas loucas desse mundo, como está escrito em 1 Coríntios. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E às vezes a gente, né, a gente vem para a igreja, a gente fica tão arrogante, irmão. Tão duro, sabe? É, então, né, Deus usa aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Deus usa a loucura, né? A loucura de Deus é mais sábia do que o homem, a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem, né? Versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, né?
Então Deus usou daquele livro. E aquele livro ali me despertou um interesse por conhecer esse Deus, esse Pai. E eu tava, irmãos, totalmente destruído por dentro ainda. Tava sentindo um vazio, terminava de usar drogas, ia pra casa chorando. E eu pensava muitas vezes assim, ó, se Deus tem algo na minha vida, se esse Deus existe, eu peço para que na hora que eu chegar em casa, eu vou colocar um louvor. A minha irmã mais nova, que não é a que deu o livro, ela vai descer as escadas, vai me abraçar e vai orar naquelas línguas lá, aquelas línguas esquisitas que eu acho bonito. Irmãos, muitas vezes, não foram uma nem duas, ela descia, me abraçava e falava em línguas e falava: Deus tem uma obra na tua vida. Deus te ama. E é esse livro, né? Esse livro ele trouxe muitos questionamentos, muitas dúvidas. Irmãos, não sei porquê, mas de novo o Espírito Santo está falando. Deus usa as coisas loucas deste mundo. Deus pega o homem na sua soberba, no seu orgulho. E usa os humildes e os fracos. Deus usou, irmão. Eu não sei quem Deus pode usar para alcançar aquele que você está orando. Deus pode usar qualquer coisa. Poderoso, irmão. Não limite o poder e o agir de Deus. E eu sinto que há pessoas que estão me vendo e estão com uma aflição, uma angústia no coração. Eu quero dizer para você, Jesus é poderoso, Jesus tem a solução. Entrega teu coração para Ele, entrega a tua vida para Ele, e o mais Ele fará. Não tenha medo, Ele é um Pai de amor. Deus é um Pai de amor e que se preocupa com você. E em cada detalhe Ele se preocupa com você. E nesse tempo eu tava à beira da depressão. Tava muito mal. E eu tive um sonho. Este sonho mudou tudo. O sonho que eu tive foi assim. Foi uma visão, né? Na realidade, profético, né? O ministério profético já estava na minha vida, porque fazia parte de mim sonhos muito reais. É uma coisa que depois eu posso, né, se o irmão assim pedir, depois eu posso gravar algo acerca disso, falar acerca disso. Eu tive um sonho, eu estava numa ponte, no monte, aí tinha uma ponte que ligava a uma outro monte, a uma outra montanha. Essa ponte era uma ponte de madeira, aquelas pontes antigas, sabe, de corda e madeira. E algo me impulsionava para lá, para essa ponte, esse lugar. Então, a partir dali eu fui andando, né, nesse sonho. Para mim não era um sonho, para mim aquilo era real. E cada vez que eu pisava numa madeira e tirava o pé, ela sumia. Tipo, era um caminho. À medida que eu ia, eu olhava para trás, não tinha mais como voltar. Quando eu cheguei na outra montanha, tinha um computador antigo. E o computador estava aberto. E na época era o MSN, mano. Não era nem o WhatsApp pra você ver. Era o MSN, estava aberto. E na época eu ficava muito conversando com muita gente no MSN. O MSN estava aberto. E assim, com aquele pontinho piscando. E aí, né, quem lembra disso aqui vai lembrar que ele dava aquela tremida quando chamava a atenção. Ele deu aquela tremida e falou assim: Clautiego, né? Meu nome é Clautiego, né? Tiego é a abreviação. Mas pode me chamar de Tiego. Eu te conheço. Aí eu, como você me conhece? Quem é você? Aí ele falou, eu sou Deus. Escrito assim. Eu comecei a rir. Eu falei assim, como você é Deus? Tá louco? Você não me conhece. E nesse exato momento eu comecei a pensar algumas coisas. E ele começou a escrever tudo o que eu tava pensando. Aí ele falou assim, eu lembro de você. Conheço desde o seu nascimento. Você nasceu neste dia, a essa hora, nesta rua, dentro da ambulância. Foi o seu pai que fez o seu parto. E a sua mãe desejou você. E falou tudo, irmãos, até a roupa que minha mãe estava vestida. E eu fiquei assim, né? Naquele exato momento, tudo mudou, né? Aquele ambiente foi sumindo. Veio uma atmosfera de amor, assim, um fogo, algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Então, dois braços fortes me abraçou, muito forte. E eu fiquei, né, numa posição fetal, aquela posição de cócoras, né? Chamada de posição fetal no sonho. Naquela visão. E quando eu acordei, eu estava na mesma posição, com o coração leve, com lágrimas nos olhos. Eu acordei ali e comecei a pensar, Deus é real.
Deus é real. Real, Deus tem algo comigo. É porque o inimigo rouba a gente, irmãos. Aquela experiência que eu tive lá com 16 anos estava no passado, não tinha nem. E Deus é real, Deus é real. Você pode não acreditar, mas foi real. Para mim, faz parte da minha história. Ali começou um processo de cura interior. Né? Aquela posição fetal, Deus começou a curar meu coração. Eu estava cheio de mágoa, cheio de rancor, tudo quebrado, destruído por dentro. E aquele sonho trouxe essa, esse lugar, né, no meu coração, de paternidade e tal. E não obstante disso, eh, Deus começou a se revelar para mim. Né? O Espírito do Senhor, né? Hoje eu entendo que era o Espírito Santo, começou a trazer essa revelação para mim e eu comecei